Salve galera! Hoje eu trouxe aqui a minha caixa, a réplica da minha caixa original do Dungeons and Dragons e a trinca do AD&D para falar com vocês, para a gente bater um papo sobre um conteúdo que não é nenhum dos dois, mas é algo que viveu no meio desses dois universos, que é o universo de Eric Holmes, o D&D básico, o primeiro D&D dessa série. E qual que foi a ideia do Holmes? Eu vou mostrar para vocês. Ele vinha numa caixa, que eu não tenho aqui, eu não tenho na minha coleção, isso me falta, mas ele vinha numa caixa que o conteúdo original, a ideia dele era voltado para crianças, adolescentes, para entrar no hobby. O Holmes entendia que o D&D original era muito complexo para novos jogadores, ele tinha regras que remetiam a outros produtos, ele precisava de uma revisão, de uma atualização. Na visão do Gygax, isso deveria ir para o AD&D, que era o produto master, né, a obra-prima dele, a revisão, a atualização nos três livros, que eu ainda vou resenhar aqui no momento oportuno. O Holmes já tinha uma ideia de que era importante a gente ter uma porta de entrada. Nem no modo avançado, nem o D&D original eram bons produtos voltados a crianças, adolescentes que estavam chegando no hobby. E ele teve a ideia de lançar nessa caixa, esse livreto dentro da caixa, junto com essa aventura, que é o In Search of the Unknown, que eu já apresentei aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. E esses dois viriam juntos dentro de um conteúdo que ele chamou de D&D básico. O que ele tinha no design dele? Se a gente olhar aqui, ó, ele entende que os autores são Gygax e Arneson, e ele só é um editor. E, na verdade, ele fez todo um design para chegar nesse produto, que é o D&D básico. Se a gente olhar aqui no prefácio, ó, eu vou resumir aqui pra gente, tá? Ele fala que esse livro é baseado no trabalho original de 1974, esse aqui, ó, nos 3 livretos e em todo o conteúdo publicado ao longo de 2 anos, que são os livretos suplementares que eu venho apresentando aqui no canal. Eu já apresentei o suplemento 1, 2 e 3, né, o Greyhawk Blackmoor e o Eldritch Wizardry. Ele fala disso, mas olha só o que ele fala aqui embaixo, ó. Olha o que ele fala aqui. Os jogadores que desejam ir além dessa estrutura básica, né, dessa ferramenta básica, devem se direcionar ao AD&D, aos livros do Advanced Dungeons and Dragons. Essa caixa que foi publicada em 77, junto com o livro dos monstros, que saiu também em 77 da Trinca, mas todo o AD&D estava em processo de desenvolvimento e ele já fez um design remetendo a uma experiência básica do AD&D. Mas ele tinha diferenças do AD&D, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Rapidinho, tá? Aqui ele traz um forward, olha lá, um forward que é do Gygax, de 1973, que é o mesmo forward, que ele repete, né? É a mesma chamada do livrinho original, que é esse forward aqui, ó. Olha lá, que é o do Gygax, olha lá, Gygax, 1973. Então, na verdade, ali ele repete o mesmo forward, né? Essa mesma resenha introdutória. Beleza. Isto dito, ele traz nesse trabalho aqui, olha que coisa inteligente, para mim foi muito inteligente para a época. Ele consegue colocar em 40, olha aqui, ó, em 45 páginas, opa, saiu o zoom aí, ele consegue colocar em 45 páginas, todo o conteúdo aqui tem o guia de construção de personagem para os jogadores, as dicas para o mestre, construção de dungeon, bestiário, tesouro, tudo no livreto, que foi, para mim, um trabalho refinado com muito XP, muito XP. Mas ele tem algumas diferenças, né? Se a gente olhar, o conteúdo dele tem quais diferenças em relação ao D&D original e ao AD&D do Gygax? Uma delas, que a gente não pode deixar de destacar, que eu já falei aqui, é a estrutura do alinhamento. Esse é o único produto de toda a era TSR que traz uma estrutura de 5 propostas de alinhamento. Você tem a ordem, tem o caos e tem a neutralidade, mas você pode ser um personagem bom ou mal dessas duas ordens, gerando 5 possibilidades: leal bom, leal mal, caótico bom, caótico mal ou neutro. Esse eixo de 5 possibilidades, ele não casa com o D&D original, porque no D&D original, se você é bom ou mal, é uma coisa sua, é do seu personagem. O lance dos eixos, eles remetem à proposta morcockiana, né, do Eric de Meunier Bonnet. E ser bom ou mal é pessoal.
Já o AD&D refina isso nos 9 eixos, como eu já apresentei no vídeo. De você ser leal bom, leal neutro, leal mal, caótico bom, caótico neutro. São as 9 propostas. Ele, então, traz esse produto intermediário de alinhamento que difere dos 2 produtos. Em adicional, ele traz uma outra proposta que foi, na ideia dele, foi uma simplificação das raças. Então, se você olhar aqui, esse é o trabalho embrionário de raça e classe. Olha as experiências. Se você for um guerreiro, um combatente, um fighting man, né? Um elfo, ou um pequenino, ou um anão, a sua evolução de pontos de experiência vai de 2.000 a 4.000. Então, você chega até o nível 3. E o seu dado de vida é um D8. Aí ele traz depois na explicação, só explicando aqui, ó, é um D8 do padrão, mas se você for um pequenino, é um D6. Se você for um elfo, você evolui nas 2 áreas, como conjurador e mago, como conjurador e combatente ao mesmo tempo, mas também joga um D6. Ó. Então o anão e o guerreiro é um D8, o elfo e o pequenino um D6. O conjurador com 2.500 pontos de experiência dentro da estrutura clássica toda do D&D. Aí tem o clérigo com 1.500 e 3.000 e o ladino já incorporado aqui do Blackmoor, que também vem para o AD&D, está aqui. Então se você for humano, você pode ser guerreiro, mago, clérigo, ladrão. As 4 propostas clássicas. E ainda traz a possibilidade de você ser outra raça, elfo, pequenino e anão. O que ele fez diferente do Gygax? Diferente do Gygax do AD&D ou do D&D 0E, que era uma confusão. Ele trouxe a proposta de um elfo aventureiro, de um pequenino aventureiro e de um anão aventureiro. Então eles evoluem à parte. Eles são uma classe que seria um exemplo dessa possibilidade. Isso é uma diferença muito importante para os 2 trabalhos originais, tanto o D&D original quanto o primeiro AD&D, que separavam esse aqui de forma mais confusa, mas esse aqui num design mais refinado, separavam raça e classe. O Holmes não. Na visão dele, dentro do D&D básico, ele trouxe isso para ficar mais fácil para os novos jogadores. Mas isso funcionou como um embrião para toda a série clássica do D&D, que eu já apresentei aqui, que é a ideia de você ter um mundo humano-centrista e essas raças, elas terem um exemplo de um aventureiro e você poder desenvolver classes customizadas para cada estrutura de raça. Isso foi tudo trabalhado, vou falar aqui, ó, rapidinho, isso foi tudo trabalhado na série clássica. O sucesso desse trabalho do Holmes, que vinha nessa caixa, levou a TSR a abrir um departamento à parte e lançar a proposta D&D básico, né? D&D básico, D&D Expert, e aí ele não mais virou um D&D básico, mas sim o D&D BX, Basic Expert, e esse trabalho do Tom Moldvay e do Cook veio do sucesso original do Holmes. Depois isso foi compilado nas 5 caixas básicas, das 5 caixas Beckman, né, do Frank Mentzer, e no final isso foi tudo compilado, não, isso foi expandido, e depois foi tudo compilado na minha querida Rule Cyclopedia, que é o último Dungeons and Dragons dessa série clássica. Mas, voltando ao Holmes, essas são as 2 principais diferenças, né, do AD&D e do D&D original. A estrutura de classe e raça e o chassi original de alinhamento, o chassi diferente de alinhamento. Mas o resto todo foi um trabalho de simplificação com, olha só o que ele trazia mais, ó, magias, tá vendo? Olha as magias web, olha a magia com artes, ó. Conjurar monstros, né? Olha lá o maguinho conjurando um cubo gelatinoso, olha que legal. E ele trazia toda a estrutura das magias até nível 3, né? Para os magos, para mago e clérigo. Trazia, o que mais que ele trazia? Uma proposta, uma tabela geradora de monstros, para você olhar o dado de vida do monstro, o que seria o armor classe dele. Então tudo aqui, um bestiáriozinho, né? Resoluções de combate, já trazendo a ideia do taco. Aí aqui magias, ó, as magias todas. Ah, aqui é bestiário, quer ver, ó? Aqui começa, ó, olha lá, um bestiário, ó, tudo no livrinho, ó. Opa, saiu o zoom, ó. A lista de bestiário, aí tinha aqui todas as criaturas, ó. Dragão, olha lá, dragão, a pantera deslocadora, tudo já aqui, ó, os gênios, anões, olha que legal as artes. E aí ele vinha trazendo aqui, depois desse bestiáriozinho, ó, o Purple Worm do Holmes, que legal. Vamos ver se é ele mesmo, olha lá, Purple Worm. Aí, então era muito compatível. Depois ele trazia, olha que legal, depois ele trazia um guia, aqui itens mágicos, né, ó, tesouros, ó. Começava aqui, ó, tesouros.
Aí ele trazia os tesouros, uma tabela de tesouros, os itens mágicos, ó, tabelinha de itens mágicos, explicação, descrição dos itens mágicos, poções, anéis, tudo aqui. E depois ele trazia aqui, olha só, a parte do guia do mestre, ó, tudo simplificado. A mestragem como uma arte fina, né? Ele trazia essa discussão, como você desenvolver dungeon. Como a proposta dele era básica, ele trouxe um foco maior em montar, desenvolver aventuras em cima da proposta de Dungeon Crawl, né? Com níveis de dungeon. Ó. Isso lá nos anos 70, que serviu como estrutura para muito jogo e muita experiência, como Diablo, né? Com a ideia de você ir evoluindo nos níveis abaixo e aumentando o nível de desafio da dungeon. Nasceu lá do Holmes, uma ilustração de uma dungeon simples, ele explica isso tudo aqui. Esse é o conteúdo do Holmes. Esse é o material desse livrito. Mas eu não vou parar o vídeo por aqui porque tem alguns materiais complementares. Ó. Como que era a ficha do Holmes? Eu fiz aqui para mostrar para vocês, que eu guardo na minha coleção. Essa aqui é a clássica ficha amarela do trabalho do Holmes. Ó. É a ficha do Holmes. Ó. Ela era assim, a ficha. Se você quiser jogar, ela é assim. Ó. Tem frente e verso. Atrás você anota seus equipamentos, né? Algumas anotações gerais, tesouros, a experiência, notas especiais, sumiu o zoom aí. Então aqui eu fiz numa folha e cortei para fazer duas fichinhas do Holmes. O que mais vinha na caixa? A caixa vinha um livreto chamado Hexbook, era um livro com 128 páginas dessas folhas aqui em hexágonos, ó, em branco, né? Da TSR, olha lá, que legal. Essas folhas frente e verso, a ideia dela era você dar ao jogador, se ele quisesse, porque a ideia, que eu já falei algumas vezes aqui, né, a ideia é você explorar essas dungeons, mas parte do desafio era, num desafio narrativo, o jogador aprender a se localizar. Então você tinha 128 páginas dessa para você dar ao jogador, para se ele quiser, ele ir desenhando o mapa, para ele aprender a se localizar, porque se localizar nesses labirintos, né, subterrâneos fazia parte do desafio. Na hora que ele estivesse fugindo de um problema, chegou numa trifurcação. E aí? Você vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o meio. Se ele não prestou atenção, ele pode ir para caminhos que ele desconhece ou para caminhos mais perigosos. Então, dar essas folhas fazia parte da proposta. Vinha também, aí outro material que faz parte desse universo do Holmes, né? Então eu vou tirar aqui agora, só para a gente mostrar aqui o universo de Eric Holmes. Eu vou tirar isso aqui. O universo de Eric Holmes, a aventura B1, mais tarde, com o sucesso da caixa, eles trocaram para B2, mas a aventura B1 que vinha na caixa original. A gente tinha o livreto de regras, né? Toda a história dele estava simplificada nesse livro. Vinha esse livro aqui, o Hexbook, vinha as fichas e tinha as tabelinhas, né? As tabelinhas, as cartilhas do Holmes. Que olha só, por exemplo, isso aqui é uma tabela de monstros. Ó. Aqui tem todas as criaturas. Isso aqui serve como um escudo do mestre. É uma inspiração. Você tem todas as criaturas aqui com dado de vida, dano, a classe de armadura, o movimento, o alinhamento, as características especiais, ó, onde ele habita, tudo aqui. E aí, aqui do outro lado, ele vinha um ensinamento, uma explicação. Ó, como usar a tabelinha. Né? Aí aqui tem explicações, ó, o que é o dado de vida, o dano, o armor class, ele vem essa descrição na tabelinha, um exemplo, para você entender as criaturas, para o mestre entender, que é muito legal. Eu não posso deixar de falar desse material aqui, ó, que é uma referência ao universo holmesiano, né? Uma série de referências, tanto para o D&D básico, mas principalmente para a proposta holmesiana, que está nos arquivos de Xenopus, eles têm um Instagram, inclusive. Esse material de 2017, eu vou deixar na descrição do vídeo. Isso aqui, eu tenho até duas cartilhas, né, duas tabelas, que eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas olha o que ele tem aqui dentro. Ele tem a criação de personagens, né, um setzinho para você trabalhar e criar personagens dentro da proposta holmesiana. Então tem toda uma pegada aqui bem legal. Tem uma ficha modernizada, ó, do universo do Holmes para você trabalhar. Essa ficha aqui eu fiz, ó, olha aqui. Essas aqui são as fichas já desse trabalho dos arquivos de Xenopus, ó, a ficha holmesiana. Aí atrás não tem nada, você pode anotar em branco, porque é a ficha que cabe num folheto. Opa, sumiu o zoom. Aí, ó. Essa é a ficha. O que mais ele tem dentro desses arquivos? Ele tem, olha que legal, ele tem tabelas avançadas que você pode jogar aí, cara, assim. Tabelas avançadas que você pode jogar além do level 3, além do nível 3.
até nível 9 de guerreiro, até nível 11 do conjurador, olha lá. Do ladino até nível 10. Então são essas cartilhas, com as salvaguardas, ó, com o Turn Undead do clérigo, tudo aqui. Você tem olha lá, os Romesianos Random Names, os nomes aleatórios no universo Romesiano, né? Universo de Holmes. Você tem os backgrounds, olha que legal. Você sorteia aqui, se você quiser, o Zoom tá sumindo. Se você quiser, ó, alquimista, assassino, treinador de animais. Aí, por exemplo, saiu um treinador de animais. Você sabe treinar animais, então você consegue, você tem mais 4 nas reações contra animais normais, porque você sabe treinar com animais. Então, se você sair com alquimista, você sabe o básico de alquimia e sabe fazer poção de cura. Começa, inclusive, com uma poção de cura. Então, a proposta de você sortear backgrounds rápidos de personagens numa tabelinha dessa, né? Bem legal, bem legal. Aí você tem o que mais que a gente tem aqui nesse material, né? Magias de clérigo, indo até nível círculos mais altos, tá vendo? Até nível 6, ó. Magias de conjurador, expandindo os círculos mais altos, né? E é isso. Esse é o material do universo, inclusive com itens mágicos, ó, menores e itens mágicos comuns. E umas tabelinhas aqui no final, olha que legal. Personagens pré-gerados, né? Olha só, cartilhas rápidas para você gerar personagem na hora, olha que legal. E aqui um ponto para você desenhar a sua própria dungeon. Você pode imprimir isso aqui para fazer os seus desenhos como mestre, anotar coisas. Olha que legal, dentro dos arquivos de Xenopus, que inclusive eu imprimi as cartilhas à parte, que são essas cartilhas de referência, né? Para você ter aqui na mão essas cartilhas que servem como mini escudo do mestre, ó. Inclusive com itens mágicos, ó. Opa, o zoom sumiu aí. Pegou o zoom? Aí. Com lista de itens mágicos. Olha que legal. Bem legal os backgrounds, né, que eu mostrei ali. E é isso. Isso aqui, esse é o universo romesiano, desde a caixa básica clássica até as revisitas e revisões, principalmente um trabalho do pessoal que fez os arquivos de Xenopus, que eu vou deixar no Instagram o contato deles aí se você quiser acompanhar. E é isso. Valeu, galera!